tudo bem? Tá começando o nosso CMV Tá On e o assunto hoje são duas figurinhas que a gente tem no nosso corpo e que a gente às vezes não dá muita atenção. Nossos pés. Certo? Tenho certeza que você olhou para eles agora, né? A gente vai ter algumas dicas importantes sobre como cuidar com muito mais carinho dos nossos pezinhos. Tenho o prazer de receber aqui a Sabrina, que é profissional da saúde e é proprietária de uma clínica de podologia. Tudo bem, Sabrina? Tudo ótimo, Carla. Obrigada por ter me convidado. É uma satisfação. É um prazer recebê-la aqui para a gente falar de um assunto que as pessoas não dão tanta atenção, não né? dão, infelizmente. Normalmente dão quando dói. Só quando eles gritam. Aí... A dor leva a gente a olhar, né? No segundo momento a gente vai falar quando não existe a dor, mas nesse primeiro momento falar da importância dos pés. E atualmente a gente percebe na clínica a busca mesmo por um atendimento, por mais informações, né? Entender o que está acontecendo quando existe a dor, né? Pois é. E acontece que aquilo que a gente faz na nossa rotina, né? Aquilo que a gente faz frequentemente tem muito mais impacto, né? É exatamente o que são. Normalmente são problemas que vão se construindo ao longo de um tempo. Não é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Com exceção de uma unha encravada, né? A unha encravada, assim, aí teve um corte errado, alguma coisa, e aí surgiu. Mas, de maneira geral, a gente percebe que os pacientes que a gente recebe vão com problemas que foram sendo desenvolvidos ao longo aí de um tempo. Então é sempre bom a gente lembrar que prevenir é melhor do que remediar, né? Muito, muito. A informação, né? Aquele calçado. Os calçados são, acho que é a maior das dicas que eu posso dar aqui, né? Valorize o seu calçado, saiba escolher bem os seus calçados, né? Aquele calçado que eu uso de vez em quando, ele não vai mudar a sua vida, tá tudo certo, né? Fui numa festa, fui me divertir, ok. Agora, aquele calçado que eu uso com frequência, a maior parte do meu tempo é esse sim. Ele tem o poder de manter a saúde, manter a saúde dos seus pés ou ser um detrator. Então, vamos lá. Mulheres que usam muito salto alto. Então. Usa o salto alto para ir no jantar, para ir numa festa. Tranquilo. Tenta cuidar para não ter tanto atrito e você poder curtir mais esse momento. Mas a mulher que usa todos os dias o salto alto vai ter, a médio e longo prazo, sim, as consequências disso, né? Então, hoje que bom que as profissões estão sendo um pouco mais flexíveis, né? E permitindo, mas mulheres que precisam de usar esse sapato alto para trabalhar, por exemplo, que a função exige. Hoje existem calçados de salto alto muito elegantes, mas que oferecem em paralelo também mais conforto, né? Então tem uma proteção interna ali e até uma estrutura de calçado mais adequada para isso. Mas alguns macetes que eu posso passar aqui, que eu sei que contribuem muito existem meias hoje, são invisíveis no escarpão. E a meia, que são meias de algodão, a meia de algodão, ela absorve realmente a umidade que é produzida pelos nossos pés. Então, isso ajuda a evitar ali o atrito, ajuda a evitar a proliferação de fungo, bactérias, né? Que dá o famoso chulezinho. Exatamente. E também pode dar aquela frieira, aquele fungo, exatamente, entre os dígitos ou nas unhas também não favorecer. Uma das características que levam muitas mulheres, né, que usam salto alto é esse atrito, essa pressão constante que é colocada nessa região que não é preparada para receber tanta pressão, né, com a elevação muito do salto, né? Então, os dedos, as unhas passam a receber a ponta dos dedos, né, passa a receber uma pressão fora do comum. E isso começa a alterar a anatomia dessa unha, começa a alterar a coloração, o espessamento. E aí o pessoal procura, o que é que está acontecendo, né? Às vezes é só um trauma, mas às vezes é em virtude desse trauma e em paralelo
um fungo, uma bactéria, alguma coisa. Sim. E também esse atrito pode gerar o famoso calinho também, né? Os calinhos terríveis E aquele que calinho acaba que com a quando gente, o né? sapato pega atrás, gente, que E dá aquela a gente bolha. começa a colocar tudo que é esparadrapo e não sei o que, não adianta, né? Não tem como, assim, realmente... O calo, ele surge como consequência sempre de alguma coisa, né? Então, assim, se tá surgindo alguma coisa do nada, não é um calo, é alguma outra coisa com características semelhantes ao calo. Mas o calo em si, ele aparece sempre como consequência de uma pressão, um atrito fora do comum naquela região. Então, aí, se não eliminar a causa, não adianta. Ele vai viver ali mesmo e vai aumentar e vai piorar a sua vida cada vez mais. E vai dificultar e até você o andar, vai tentar né? tirar com alicatinho em casa. Socorro, isso que eu ia falar. E vai lixar e vai só piorar. Não adianta. Calo, ele é um sinal, né? O nosso corpo é perfeito e ele nos avisa o tempo todo que tem alguma coisa que não tá legal. E o calo é um sinal disso, é um sintoma, né? De que tem alguma coisa ali que tá agredindo o seu corpo. Né? Por isso que ele aparece. Então, se não for eliminada essa causa, o que está agredindo, ele vai se manter e ele vai piorar. É isso que eu ia falar. Tem gente que vai em casa e passa não sei o quê, passa remédio de olho de peixe, passa aquilo, e Todas passa as lixa, cacetinhas. coloca aspirina, coloca... Faz uma salada no pé, faz mesmo. uma coisa. E não adianta, funciona. né? Não vai funcionar, gente. Então, boa parte dos nossos atendimentos hoje, eles são educativos. É informação. Para de ficar colocando tudo no seu pé. Exatamente. O paciente, ele vem com uma expectativa, quando ele nos procura, assim, não, vai resolver. Mas nesse caso de calo, por exemplo, a gente vai contribuir para que você tenha um conforto, mas resolver ele é com você. A gente vai naquele momento te ajudar a identificar o que é, né? Através da sua marcha, entender o que é que está causando. E a gente vai te ajudar a identificar a causa, que é o mais importante. E aí, identificando, olha, aqui você recebeu um alívio, tá ok, tá sem dor, mas para você se manter sem dor, aqui o dever de casa. Né? Precisa mudar alguns hábitos, Isso. né? E com relação à bolha, é a mesma coisa, né? Estoura a bolha, não estoura a bolha? Põe o band-aid, não põe o band-aid? Cubro, não cubro? Como é que funciona? A bolha, o indicado é não estourar, né? Porque ela tem ali um líquido exatamente que vai contribuir para a cicatrização daquela pele que teve um trauma ali naquele momento. E é para ter uma recuperação, se tratar de uma pessoa saudável, é para ter uma cicatrização tranquila e não ter grandes problemas. Então, nada de ficar estourando, colocando milhões de coisas, não. Aquela região, você precisa preservar ela naquele momento. Então, deixa ela respirar um pouquinho. Deixa ela respirar, não põe calçados apertados, deixa ela sem atrito. Mas deixa que, no momento em que ela tiver que estourar, ela vai estourar sozinha, não tira a pele, né? Que aí, normalmente, estoura e tira a pele. E deixa aquela parte ali exposta, né? Muito mais vulnerável. Então, não. Tudo isso que o seu corpo tá produzindo, deixa ali que ele sabe o que ele está fazendo. E é importante a gente lembrar também que hoje em dia existem calçados ortopédicos muito bonitos, né? Porque antes a gente tinha, vou usar calçado ortopédico, a gente pensava naquele calçado ou era horroroso, confortável quadrado. ou era bonito. As duas coisas juntas não davam. Hoje a gente tem opções de calçados que são anatômicos, ou seja, respeitam mais a anatomia dos pés, né? Vão contribuir e são bonitos. E são calçados elegantes, né? E tem também os calçados ortopédicos, né? Os calçados ortopédicos, eles têm a proposta de corrigir a pisada, né? Então, normalmente os calçados ortopédicos a gente manda fazer. Tá. Que aí a gente manda fazer dentro daquela necessidade do paciente, pra né? De corrigir. correção. Isso. Tá, legal. Agora, os anatômicos, eles respeitam a anatomia dos pés. Então, eles vão ter ali, eles vão ser um pouco mais largos, né? Então, aquele chinelo que você usa normalmente, você coloca, e aí você percebe que o seu pé cobre toda a parte de baixo do solado, né, do calçado, seu pé sobressai. Então, ele é muito estreito, ele não é largo o suficiente para suprir toda a pressão que o seu pé vai fazer ali.
Então, esse é um calçado que não tem uma largura, né? Então, os calçados anatômicos, eles vão respeitar mais a largura, eles vão ter uma elevaçãozinha no calcanhar, eles vão ter, normalmente, uma elevação no arco plantar, né? E isso tudo contribui para você ter uma pisada mais adequada e não desenvolver patologias. Vamos falar então agora, a gente já falou de bolhas, a gente já de frieiras, já falamos de que mais, Lu? Salto. De salto. O que a gente pode falar agora? Vamos lá, porque eu acho que a gente precisa de tantos cuidados com os nossos pés. E eles né? são tão importantes, né? Assim, na verdade, lá a gente recebe normalmente a gente recebe muitas pessoas, sim, hoje as pessoas estão um pouco mais conscientes com uma proposta preventiva. Mas a maioria ainda é com uma questão tratativa, né? Assim, o problema já está instalado. E a gente ouve muito, nossa, se eu soubesse dessas informações há um tempo atrás, né? Nossa, eu cuidaria muito mais desses pés que hoje me causam, aí na média idade, um idoso já, que eu quero aproveitar um pouco mais, não, eu tenho que ficar tenho dores, não consigo, eu tenho que ficar tratando isso o tempo todo. Então, tem como prevenir. Os pés, pessoal, eles são muito importantes. Eles sustentam o nosso corpo, eles nos levam, nos permitem fazer coisas maravilhosas, né? Que a gente só valoriza, às vezes, no momento que a gente não pode fazer. Então, tem que cuidar. Esse mês, a gente tem o dia do diabético. Né? É um mês onde a gente, lá na clínica, a gente aborda muito o pé diabético. Que é importantíssimo, né? Que é hoje na verdade, a diabetes hoje no mundo é uma pandemia. Sim, é uma das doenças mais perigosas perigosas no mundo. Então, são mais de 500 milhões de pessoas no mundo, né? Com esse problema. E no Brasil, mais de 17 milhões. E o mais grave metade dessas pessoas não sabem que tem diabetes. Ela é silenciosa, né? Esta é a questão. Exatamente. E aí, quando eu vou ver, quando eu vou saber que eu tenho diabetes, eu já tenho as complicações dessa doença, né? E uma das complicações é o pé diabético. Então, não é todo diabético que vai ter o pé diabético. O pé diabético é uma complicação da diabetes. Então, quando eu não tenho porque hoje é possível, né? A medicina nos permitiu isso, viver com a diabetes de maneira, ter qualidade de vida, viver por muitos anos, né? Desde que, né, eu faça o controle glicêmico, tenha qualidade de vida, cuide da minha alimentação, enfim. E o pé diabético é um dos problemas disso. Um dos problemas é a demora de cicatrização, né? Isso, exatamente. O pé diabético, a pessoa, maior parte dos diabéticos vão desenvolver uma neuropatia, que é quando os nossos nervos começam a falhar na comunicação da sensibilidade dos nossos pés, com o nosso cérebro, da gente se dar conta, né? Que tem alguma coisa ali que está me machucando, que está me apertando, que está perfurando o meu pé. Então, eu começo a perder isso gradativamente, né? Então, eu começo a perder. Quando eu perco a sensibilidade, eu perco a proteção. Sim. Simples, né? Então, é simples e não é. Porque, às vezes, você bate o pé na quina, bate o dedinho, né, na quina, dói. E é uma dor horrível. E aí, às vezes, você vai bater, não vai doer, e você nem acha ruim. Você vai, ai, que bom que não doeu e tal. E você não relaciona aquilo. Que você pode ter luxado, pode ter tido uma lesão mais profunda. De que o não sentir essa dor, opa, peraí. Não, é normal, era pra eu estar sentindo essa dor da quina, essa dor que todo mundo odeia. Era pra eu estar sentindo. E esse é um sinal muito característico, assim, de um processo de neuropatia muito avançado. Então, na podologia, o que a gente faz é conseguir identificar, né, diante de uma anamnese bem feita, inclusive a anamnese dos diabéticos é diferente lá na clínica, né, de toda uma análise e cuidado e atendimento humanizado que a gente faz com essas pessoas, também fazer um teste de monofilamento, né, que é onde a gente consegue identificar se a pessoa está
perdendo a sensibilidade de como que tá, e a gente vai acompanhando isso. E mais, aí a gente passa toda a questão educativa de cuidado, de autocuidado para essas pessoas. Né? Que é o que previne os casos de necrose, de amputação. Hoje, a cada 20 segundos, é amputado um pé de pessoas com diabetes mellitus no mundo. 20 segundos. Então, assim, é um custo humano e um custo financeiro e altíssimo. Emocional. É um custo humano Imagina absurdo. Você conviver sem Exatamente, um membro, né? viver sem um membro. Isso diminui também muito o tempo de vida quando a pessoa ela tem essa amputação e compromete toda a qualidade de vida dela, né? Emocional, produtiva, tudo. Então, todos os incentivos, tudo que a gente tem feito é porque é uma coisa altamente preventiva. Altamente preventiva. Então, se tiver esse autocuidado, qual que é esse autocuidado, Sabrina? Olhar diariamente seus pés. Porque como você não sente, se você tiver com um prego enfiado no meio do seu pé, você não vai saber. Nossa, que loucura, você só vai saber na hora que você começar a ver o sangue, né? Começar a inchar o seu pé. E aí já está no estágio de uma infecção. E o prego no pé pode até ser uma situação extrema. Mas, por exemplo, uma unha encravada que está lá inflamada, já é um problema sério, né? Já é um problema. E você começa a mexer em casa porque você quer resolver. Aí fala, eu mesmo corto. Nem tá doendo. E você vai mexendo e mexendo. Na hora que você vai ver, né? Porque a neuropatia é a principal, mas tem a doença arterial vascular periférica, que com exatamente essa dificuldade de circulação do sangue nos membros inferiores e pés que você mencionou inicialmente. Então, eu tenho uma infecção, só que todos os nutrientes que eu preciso, a circulação do sangue que eu preciso que esteja indo ali, não vai. Porque essa pessoa também tem um comprometimento vascular. Sim. Né? Então, uma coisa vai agregando a outra. Então, São muitas coisas que levam para o mesmo lugar, né? Infelizmente. O foco é prevenção. Tenho diabetes? Ok. Então, diariamente eu tenho que olhar os meus pés. Eu tenho dificuldade de olhar os meus pés, Sabrina. Pede para alguém dar uma olhada. Pega um espelho, olha. Você vai vai tomar banho, não põe o pé para ver como é que tá a água. Porque você não vai saber se ela tá muito quente, se tá muito fria. Né? Não ande descalço. Você vai pisar numa calçada do jeito que tá o calor hoje, uma calçada a 50 graus, e você não vai sentir. E você vai tostar o seu pé. E isso é muito, Carla, muito recorrente, assim, nos hospitais. É isso, assim, as pessoas precisam... Porque o que a gente fica sabendo? Da amputação. Né? Então, esses casos de, nossa, queimadura numa sauna, queimadura na calçada, na parte plantar dos pés. Como que foi isso? Bom, a pessoa, ela não sente e ela fica andando na areia horas, faz uma caminhada, faz uma corrida, porque ela não está sentindo a temperatura da areia, que loucura, né? Então, tem que examinar os pés. Com relação à higienização, né, dos pés, lavar normal, mas muito importante, secar entre os dedos. É um detalhe que faz toda a diferença, né? Então, seque entre os dedos. No diabético, essas lesões como calos, acometimento fúngicos, fissuras, até as rachaduras, né? As rachaduras nos pés, a gente vê elas como lesões pré-ulcerativas. Né? Então, num pé de uma pessoa que tem diabetes mellitus, elas podem vir a ser uma úlcera. Né? Então, são lesões Então, tenho diabetes. Nossa, meu pé tá super ressecado, tá com uma rachadura. A gente tem que tratar rápido, já. Vamos. Isso é totalmente... E a gente previne qualquer outra complicação. Ou seja, primeiro passo, observe os seus pés. Exato. Olhe para os seus pés, toque os seus pés. Né? Se você tem essa dificuldade de sentir, né? Isso. Observa se tem alguma coisa errada. Tá vendo que tem uma unha mais entradinha na pele, rachadura. Antes, né, de sair calçando, às vezes vai ter lá alguém quebrou um copo ali perto.
Quando que isso toda hora acontece, né? Quebra um copo, aí cai pra dentro do calçado. E você nem vai sentir. E você vai colocar o calçado Ou e às não vai vezes sentir. uma pedrinha. Quem Uma mora pedrinha, nessas partes mais rurais, ou que exatamente. tem alguma parte de terra perto de casa, uma pedrinha que você tem dentro do Exatamente. sapato faz toda a diferença, né? Faz. Jamais andar descalço. Cuidado as meias também, meias que ajudam a absorver a umidade. Então, meias o mais próximo de 100% algodão são as mais indicadas. Olha lá na etiqueta, não ouve só a vendedora, olha lá qual percentual de algodão nessa meia. E cuidado com as costuras das meias. É isso que eu ia falar, meio que aperta muito a circulação, mesmo. também não dá, né? Também não dá, compromete. Mas o diabético, ele tem de preferência que andar sempre com calçados fechados, né? Então, calçados indicados, né, confortáveis, e melhor que a maior parte do tempo ele fica com calçados fechados. Nunca descalço. Até para evitar as lesões, Exatamente, porque calçado aberto, um chinelo, alguma coisa, primeiro que não vai te ajudar, dependendo do chinelo, existem hoje chinelos mais anatômicos que vão contribuir. Mas o chinelo mais comum, recorrente, que a gente acaba usando, ele não protege, ele não evita de você bater o seu dedo, de você ralar a pele. A pele do diabético, principalmente de quem tem alguma complicação já, ela fica ressecada, fica muito sensível, então ela perde a elasticidade. Então qualquer arranhado, que talvez seria uma coisa boba, pode virar nesse caso uma pele ressecada vai virar uma questão. Então a hidratação desses pés diabéticos é inegociável. Tem que manter hidratado. Hidratação. E não dá para ser qualquer creme, de preferência, que seja creme específico para a pele dos pés. A pele dos pés, ela é diferente. Né? Então, ela demanda realmente ativos que contribuam. Nossa, quanta coisa, né? Muita. A gente pensa, só meu pé. É só isso. É só isso. Não. Eu acho que uma coisa importante da gente falar também é, assim, tomar muito cuidado onde a gente corta a unha dos pés, né? Sim, isso mesmo. Eu passei por uma situação terrível, tenho traumas, porque uma tentativa frustrada de cortar uma unha, ficou um pedacinho ali. Já era. E aquilo se transformou quase numa cirurgia, num parto natural a forceps, para tirar aquele pedaço de unha que ficou no dedão. Então, precisa ter muito cuidado, né? E olha só como a gente tem a sensibilidade, né, nessas regiões, né? Exatamente para que a gente possa identificar. Os pés não é uma coisa que a gente fica olhando o tempo todo. Sim. Então, por isso que eles precisam ser muito sensíveis a qualquer coisa. Então, qualquer mudança, qualquer coisa que a gente já dói muito, né? Sim. E uma unha encravada dói muito. Então, um corte incorreto da unha, né? Dói muito mesmo. Não brinca com corte de unha, porque não é uma coisa simples, não é uma coisa para ser banalizada, né? Então, pés diabéticos principalmente, né? Não dê o seu pezinho para qualquer pessoa, de forma alguma, né? Então, precisa de ser um profissional qualificado para isso. O ideal é a gente sempre cortar a unha quadradinha, né? Então. Porque tem aquele povo que vai enfiando... Não, vamos tirar o canto, vamos tirar o canto. Exato. Eu diria que o mais indicado, cara, é não cortar as laterais da unha. É isso que não pode fazer. Não corta. Mas como, Sabrina? Fica doendo. Tem tratamento, tá? A gente vai identificar o porquê dessa... as pregas unguiais, esses cantinhos da unha, eles precisam ter unha ali. Se não tiver unha, vai ter alguma outra coisa. E normalmente é isso que acontece, né? Então, tem o cantinho da unha, começou a doer, corta. Pode ter uma começou a pelinha doer, corta. Começou a doer, corta. Aí outra coisa começa a criar ali. E aí não é mais a unha, é essa outra coisa. É um alien que vai crescendo ali no seu pé. Na hora que vão tentar tirar, é um parto. E aí precisa de um tratamento. A pessoa que te ofereceu uma solução mágica, corre porque não tem solução mágica para isso, né? Esse desconforto a gente precisa identificar o que está causando. Mas não corte a lateral da unha. Essa é a dica mais assim. Sobre cortar retinha, a gente tem que respeitar a anatomia dos dedos, na verdade. E o que a gente sugere, assim, é cortar o mais reto possível, né, ali. Mas pode fazer arredondar as bordas, né? O que não dá é para entrar na lateral e sair cortando. Quando que a gente vai fazer isso?
quando já existe um processo inflamatório, já existe uma espícula, né, naquela região, e a gente tem que tirar ela, porque se não tirar a espícula, aí o processo inflamatório não vai embora, fica sendo recorrente. E a lixa de unha? Lixa. Olha, as lixas, cuidado para, dependendo de onde você traz essa lixa, de onde ela está vindo, ela é de um uso coletivo, não, ela é só sua, né? Mas a lixa, às vezes, ela é mais indicada do que você sair cortando as suas unhas, por exemplo, né? Você dá uma parada ali e tal, diminui um pouquinho no comprimento e tranquilo. Então, lixa não tem nenhum... Cuidado só para não ficar lixando a parte de cima da lâmina, né? Que machuca, Aí né? você começa a tirar toda a estrutura deformar dela, ela pouco. fica vulnerável. Às vezes, os cortes que a gente faz de maneira recorrente, eles são muito incorretos, ou o lixamento frequente e incorreto também, eles começam a deixar as unhas vulneráveis a acometimento fúngico, que é um dos principais problemas que a gente recebe lá na clínica. E como trata fungos? Ai, fungo é uma dinâmica ampla de tratamento. É porque, assim, você tem que observar, Primeiro, assim, não existe um tratamento de fungo a curto prazo. Sim. Não vai acontecer. É médio, longo prazo. O melhor dos mundos para um tratamento de fungo eficaz, eficiente, a menor prazo possível. Cliente comprometido, paciente comprometido, médico e podólogo. Normalmente o que a gente recebe na clínica já tentei todas as receitinhas do Google, não funciona, já fiz o meu pé uma salada, já fiz isso, já apliquei aquilo, Já coloquei meu pé no saquinho com vinagre, isso. né? Aquelas coisas assim. Já fiz tudo isso, não funciona. Aí depois ele vai pro médico, aí faz uma medicação, mas não tem os cuidados em casa. E aí porque não adianta, né? Não adianta. Tem que caminhar junto. Tem que caminhar junto. Assim, o melhor dos mundos é os três. Lá na clínica a gente oferece tratamento a laser, a gente oferece tratamento sem ser a laser também, mas assim, primeiro, o maior dos nossos desafios é identificar se é um fungo. Porque hoje mudou a coloração, mudou a curva, a anatomia da unha, tá mais grossa, é fungo. E fungo, na verdade, a gente consegue identificar se é através de exame. Né? Claro que tem uma análise clínica, que é possível de se fazer, e a análise clínica é sempre preponderante, né? Por exemplo, um médico, ele sempre vai te pedir exames e ele vai te dar um diagnóstico, né? Então, porque a parte clínica, ela é muito importante, mas precisa de ser muito bem feita. E quando há dúvidas, a gente pede exame, né? Então, o exame, ele é uma possibilidade legal também para a gente ser assertivo no tratamento. Legal. E outra coisa, a mulherada adora aquela lixinha de unha, né? E vraque lá no calcanhar. Lá no calcanhar, ai, senhor. Isso é bom? Não, não é. Mais uma vez, a gente precisa identificar a causa. Por que o seu calcanhar está criando uma pele grossa, horrorosa? Sabrina, minha pele fica, eu não gosto de usar chinelo, não posso usar uma sandália, tenho vergonha e tal. Então, a gente precisa identificar a causa do seu corpo estar criando essa hiperkeratose naquela região. Ele está fazendo isso para te proteger. Por exemplo, quem anda muito descalça. Exatamente. Que é o meu caso. Descalça, uso de calçados retos, né? Então, assim, rasteirinhas, sapatilhas, normalmente tá relacionado a isso. Mas é isso mesmo, são calçados retos, calçados abertos, né? Que aí você perde a hidratação dessa região também. Então a gente precisa eliminar a causa. E tem tratamento tranquilo para isso, super eficientes. É uma das queixas, né, que a gente recebe, que a gente trata com maior tranquilidade. E trabalhar a hidratação também, né? E a hidratação, claro. Mas por que não pode ficar lixando em casa? Claro, sem eliminar a causa, simplesmente. O seu corpo, ele criou aquilo para te proteger. Você vai lá e começa a criar um trauma ali, você começa a lixar e tal, né? e tirar aquilo ali, seu corpo, ele vai entender aquilo uma agressão.
Nossa, eu criei aquilo para proteger ela, estão agredindo, ela estão tirando, eu vou produzir mais. E ele vai produzir mais, e cada vez mais. E aí começa a irrigação, né, dessa região começa a ficar comprometida, e aí começa a ter as fissuras. E aí começa às vezes a ter os sangramentos também, a rachar tal ponto que começa a ter um sangramento. E aí tem essas lesões, que aí é a abertura para um acometimento de uma infecção. É gravíssimo. Nossa, gente, é muita coisa, né? Né? Vamos cuidar do pé. Outra coisa que eu tava pensando e que a gente faz pouco, acredito que são pouquíssimas pessoas que se lembram disso. Tá numa piscina, tá numa praia, vou passar protetor solar nos meus pés. Quem lembra disso? E tem que passar, né? E esses lugares, a gente fica tão vulnerável que normalmente... Daí você vê, né? Depois a pessoa passando com aquela marca. Com aquela marca. Da sandália. Péssima, né? Não, tem que passar protetor nos pés. Tem que cuidar da pele dos pés, né, pessoal? Tem que cuidar. É uma parte do corpo igual qualquer outra, só que aparece menos, né? Então, a gente tende a cuidar menos. Mas não pode, né? Ela tem agravos muito significativos na nossa vida. E você falando de praia, piscina, essas coisas são os momentos em que a gente normalmente está no nosso lazer, a gente acaba se descuidando da nossa alimentação, a imunidade fica baixa, e eu tô ali num ambiente coletivo, cheio de fungo, bactérias e tal. E aí você fica mais vulnerável a isso também. Quando eu tô com uma pele super hidratada, com a imunidade legal, gente, você vai curtir esse momento tranquilamente, sem trazer da praia nenhuma lembrança. Nenhuma lembrança desagradável. Nenhum bicho geográfico. Exato. Nenhum Um bicho de pé, nenhuma fungo. dessas visitas indesejáveis. Só curtir mesmo. Outra coisa que eu acho importante a gente comentar é a higiene dos pés, principalmente para os meninos, né? Meninos que trabalham o dia inteiro de meia e estão ali e sua no pé. Pode usar a mesma meia usada não, gente, depois? Não, de forma alguma. Cuidado com essa higienização, na verdade, ela está relacionada tanto à higienização dos calçados, na verdade. Então, é muito importante que a gente faça a higienização dos nossos calçados. Meia não pode ficar reutilizando ela. Se eu tenho um suor muito forte na região plantar, nos pés, trocar a meia às vezes ao longo do dia, sair para almoçar, dá uma paradinha, troca a meia, isso vai contribuir muito para a saúde dos seus pés. E lembrando, meia de algodão, né? Muito poliéster, muito essas outras... Mais sintéticas, mais sintético, é plástico, gente, né? Então não ajuda Faz a absorver. Transpirar mais ainda, mas não absorve, né? Fica ali parado, cozinhando. Ali. Exato, fica na sua pele. Né? E a gente precisa do calçado e da meia exatamente para serem recursos para absorver a umidade e sair da sua pele. Gente, quanta coisa que os nossos pezinhos precisam. E esses calçados, Carla, né? O calçado do trabalho e o calçado que eu fico em casa, eles são os mais determinantes para a saúde dos meus pés. Então, para esses eu preciso dar atenção, para esses eu preciso investir um pouco mais em vista, porque são os calçados que você vai ficar a maior parte do seu tempo. Eu nem fico em casa. Fica, né? Tempo, sábado, domingo, a hora que eu chego em casa, a hora que até eu sair de casa, é o calçado que você fica. Então, são os dois mais determinantes, é o que a gente precisa de ter atenção mesmo. Então, precisa investir num sapato que seja confortável. Exato, anatômico, que não crie desconforto. Mas, Sabrina, eu preciso de trabalhar com o calçado da empresa. Ok, a gente tem palmilhas que podem contribuir, a meia também vai contribuir, um número um pouco maior pode ajudar também, mas não pode ser tão maior que o seu pé fique dançando lá dentro e atritando, né? Então, mas tem recursos sim, para que esses dois calçados, ao invés de serem detratores, sejam promotores de saúde. Sim, né? Com certeza. Existem chinelos hoje anatômicos, né?
Não existe só um tipo de chinelo, gente. Né? Existem outros tipos de chinelos que contribuem. Que vão confortar o seu pé ali na hora da você vai caminhada. estar em casa e você vai estar cuidando da saúde dos seus pés. Isso. E assim, se você for como eu, que você esquece de colocar o chinelo em casa, lembre-se de pelo menos hidratar os seus pés. Exatamente. Ah, não, gente, mas não, ficar descalço Não dá. rola. Não dá. Assim, vai parar um pouquinho, vai andar na grama, diminuir a sua energia, né? Ter aquela troca de energia legal e tal. Bacana. Mas ficar andando todos os dias, não uso nenhum calçado em casa. Isso não é legal e você vai ver os comprometimentos disso. Com certeza. Viu quanta dica? Quanta dica a gente trouxe hoje pra você? Então, assim, agora não tem mais desculpa pra não cuidar dos pés. Não Sabrina, muito obrigada por ter aceito o nosso agradeço. convite pra falar dos Feliz. nossos pezinhos. Foi um prazer É recebê-la. um prazer ter vindo aqui. E quero convidá-la de novo pra voltar aqui pra gente tô à falar vontade. mais Tô à sobre disposição. pés, que são tão importantes. São muito importantes. Eu estou à disposição, é um assunto que eu adoro e que a gente percebe que contribui muito para muitas pessoas. Sim. Então pode contar com a gente sempre que precisar. Vai ser um prazer vir aqui, Carla. Obrigada. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado e que você siga as dicas, né? Então, até o nosso próximo CMV Tá On.